Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela, moro na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Fui convidada a compartilhar com vocês sobre como eu vejo esse processo de envelhecimento com espiritualidade. Primeiro eu preciso falar que eu vivo o meu processo de espiritualidade desde muito cedo, porque desde muito cedo eu frequento, através dos meus pais, sempre nos incentivou, eu frequento a igreja desde muito cedo. Eu sou católica, sou praticante, Então eu tenho essa vivência dentro da religião a qual eu escolhi seguir muito forte. É claro que nós sabemos que a espiritualidade ela não tem nada a ver com a religião, independentemente de qual seja a sua religião, mas a religião nos ajuda a manter essa espiritualidade sempre muito mais presente, porque você vai seguindo os ritos da sua religião, vai seguindo as crenças da sua religião, e isso fica um pouco mais fácil para nos conduzir diante do caminho aí que cada um de nós escolhemos. E dentro da minha religião, a espiritualidade ela está voltada sempre para Deus, E isso para mim sempre foi muito tranquilo, porque é algo que sempre me fez bem e desde muito cedo eu levo isso na minha vida como parte de mim. É o que é uma parte de mim. Então, quando eu penso nesse processo de amadurecimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, a gente vai passando as fases, desde criança, a juventude, a fase adulta e vamos encaminhando para o envelhecimento, eu vejo o quanto que isso foi importante e é importante para o meu crescimento pessoal. Ela me deixa sempre muito consciente e me faz sempre refletir que pessoa eu estou me tornando, e como eu quero ser. E isso é muito atual hoje dentro da minha vida, como sempre foi no passado também, porque isso me ajuda a vivenciar as fases da vida e as mudanças que a vida vai trazendo com muita tranquilidade, porque a gente vai mudando a nossa mentalidade a todo momento de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, é claro que cada um com a sua religião, de acordo com o comportamento da sua religião aí que você crê, isso se você olhar, você vai ver que se torna bem visível em nossas atitudes, E quando nós começamos esse processo de crescer com tranquilidade, no meu caso, de crescer com tranquilidade e entender que não existe uma fórmula mágica no nosso crescimento, mas existe sim um processo de muito respeito e de se colocar à mostra, de querer ser feliz assim como você é, e que isso é natural e que é vivenciando cada momento, cada fase da vida que você vai se conhecendo, seja com as suas escolhas aí positivas, negativas, com as suas qualidades, conhecendo os seus defeitos, E quando somos assim uma pessoa espiritual, nós vivenciamos esse momento errando, acertando, sempre com muito amor. Porque no meu caso, por exemplo, eu sempre reflito muito e tento entender as mudanças e aceitação de quem eu sou, e entendo que essa mudança ela é diária, entendo que eu vou acertar, que eu vou errar, E essa experiência, ela vem só agregando grande valor e crescimento, porque assim eu vou me tornando uma pessoa melhor e vou estando mais perto de Deus. Então esse processo, além de conhecer melhor, eu vou também estando mais perto de Deus, porque a vida ela vai nos proporcionando vários momentos, E esses momentos que ela vai nos proporcionando, ela vai também pedindo muitas decisões, e essas decisões, quando eu coloco Deus junto comigo, ela se torna mais fácil para mim, porque eu paro para pensar nessas decisões através daquilo que eu acredito que Deus também quer para mim. Então, eu vou entendendo que vivenciar esse tripé de equilíbrio do bem-estar, que eu costumo falar que quando o ser humano ele está bem espiritualmente, mentalmente, profissionalmente, ele consegue administrar melhor o seu próprio eu. É claro que para mim, quando eu me sinto que eu estou bem espiritualmente, as outras fases da vida, que é a profissional, que é o mental, é mais fácil equilibrar, porque o denominante para mim está bem, que é espiritual,
Então, quando eu me coloco nesse processo de crescimento, mas também me coloco nesse processo de autoconhecimento, eu me coloco sempre a estar rezando, né? E aí, quando a gente fala em rezar, eu lembro que esse processo de oração, para mim, ele sempre foi muito importante, porque ali é um momento de refletir, né? É um momento onde você se desarma, né? Você vai estar só você e Deus, você fala aquilo que você não fala com mais ninguém, você se abre, você reflete, você pensa mais, você se torna mais humilde, né? Você silencia mais porque você quer escutar o que Deus tem para falar para você, então você acaba se colocando mais em silêncio mesmo, vai fazendo esse momento de autoajuda, de tentar escutar mais, né? E isso é muito intenso, isso é muito bom. Quando você percebe na oração que esse processo da vida ela é natural, e quando você também chama Deus para Ele estar presente com você na vida, eu no meu caso vou entendendo que esse processo de crescimento, de amadurecimento, ele deve ser tranquilo, porque a vida ela não é uma coisa estática, é um movimento, né? Então eu penso que quando a velhice chegar, espero que eu tenha vivido cada momento e fase de acordo com o que Ele tem trago para mim, né? Então, assim, eu penso que é importante, é claro, essa proximidade com Deus, porque quando eu estou próximo de Deus, eu me encontro, né? Eu me encontro. Então, se eu trago isso desde a minha juventude, é claro que na minha velhice eu espero que eu esteja mais próximo ainda, né, de Deus, eu esteja mais perto dele e esteja mais tranquila ainda com as minhas decisões, né? Que esse encontro que eu tenho diário com Deus, que ele seja mais frequente, né? Porque esses momentos que eu venha passar, eles sejam mais reais, para que eu não venha sofrer com ansiedade, para que eu não venha no futuro olhar para trás. Tem esses momentos que a gente às vezes pensa de poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porque quando você faz isso baseado em decisões que você decide de acordo com o momento que está vivenciando, você entende que a vida ela é um processo e que ela é passada por várias fases, né? Ela não é um único momento, você vai vivenciando essas fases e quando você vivencia essas fases com clareza, né? E quando elas são bem vividas, como eu estou pretendendo sempre fazer, eu vou me conhecendo melhor, porque cada etapa ela deve ser aproveitada e viver bem cada momento, né? Cada momento deve ser bem vivido e cada fase da vida a gente deve vivenciar e ter uma postura nova, inclusive porque cada fase que você vai vivenciar vai te trazer algo novo. E dentro desse algo novo, você vai aprender muitas coisas. E eu aprendo muito com isso. Eu aprendo diariamente, ano a ano, e eu vou percebendo até a forma, como eu disse, de rezar, de falar com Deus vai mudando, e a forma de ver a vida vai mudando. E eu sei que quando nós vamos amadurecendo, que é o processo natural do crescimento do ser humano, essa maturidade ela vem nos alcançando e ela deve nos alcançar e chegar para todos nós, mas assim eu espero que chegue para mim com muita tranquilidade, né? Sem o peso da ansiedade, mas que ela venha com a sensação da liberdade, com esse discernimento que vem de Deus, né? De alcançar a nossa maturidade, a minha maturidade, com muita tranquilidade e com essa liberdade para vivenciar o que eu tanto vou ansiar naquele momento, né? E quando a gente vai criando uma mentalidade, vai criando uma maturidade, o nosso olhar ele fica bem mais abrangente. E aí a gente pode perceber que a gente começa a sentir a mão de Deus nos nossos atos, né?
e ele se torna mais presente. E isso eu percebo dentro da minha vida a todo instante, o que me faz mover, né, a cada dia para tomar decisões de acordo com aquilo que eu acredito dentro das minhas dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu acredito. Então eu vou entendendo que Deus tem um plano para mim, e esse plano ele só pode ser executado se nós dois estivermos andando juntos, e isso vai refletindo a cada dia da minha vida. E aí, quando eu chegar na minha velhice, eu vou entender que os passos que eu dei e as decisões que eu tomei foram sempre baseadas naquilo que eu sempre acreditei, e que isso me fez ser quem eu sou, o que é importante, né? Eu espero que quando eu chegar na minha velhice, as pessoas olhem para mim e vejam a minha trajetória e vejam quem realmente eu sou, mas não uma capa do que a sociedade muitas vezes nos provoca. Gente, foi um prazer, espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Como eu disse, meu nome é Daniela, moro na cidade de Montes Claros. E assim, hoje eu já sou uma pessoa adulta e acredito eu que quando eu estiver na minha velhice, se assim Deus me permitir, que eu possa, acredito muito, que eu possa olhar para trás e ver cada traço da pessoa que eu fui me tornando, e assim ter muito orgulho juntamente com aquilo e as bênçãos que o Senhor tenha derramado na minha vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.